Shabbat Shalom Lekulam, Chaverim, Shabbat Shalom a todos os amigos, Baruch Hashem, Achar, Tzorem Tovim Lekulam. Boa tarde a todos amigos, vamos dar início agora ao estudo aprofundado da Parashá de hoje que nós estamos inaugurando, que é a Parashá Vaikra, ou seja, o livro de Levítico, que é chamado em português vulgarmente de Levítico, capítulo 1 em diante. Vaikra, o que significa Vaikra na verdade? Significa Levítico? Será que o nome desse livro é Levítico mesmo? O texto original se inicia, encabeça justamente com essa expressão. Vaikra e o Aleph, a última letrazinha da palavra Vaikra é um Aleph pequenininho. El Moshe Vaidaber Adonai Elav Meohel Moed Lemor. Vaikra quer dizer, ele chamou. Então, capítulo 1 do livro de Levítico, versículo 1 diz: Deus chamou Moshe, falando a ele sozinho dentro da tenda da reunião. Então, Vaikra não quer dizer Levítico. O que acontece? A teologia, a cosmovisão religiosa de Roma, da religião de Roma, observando que o livro de Vaikra fala sobre a vida, os hábitos e a profissão dos levitas, eles nomeam com o nome Levíticos, porque esse livro fala de diversos aspectos dos levitas e da vida, do cotidiano que eles levavam. Então ficou Levítico. Okay? Mas o nome original é Vaikra, o nome do livro é Vaikra, terceiro livro da Torá. Okay? A Torá são 5 livros: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Okay? Nós estamos lendo o terceiro livro da Torá, inaugurando hoje o livro de Vaikra. Vaikra quer dizer ele chamou, ou seja, o Eterno chamou. Como consta no versículo inicial da nossa porção da Torá de hoje, diz o seguinte: ele chamou Moshe. Segundo Rashi, de abençoada memória, um dos maiores investigadores, um dos maiores estudiosos da Torá que já existiu, explica o seguinte: toda vez que Deus se comunicou com Moshe, seja através da expressão Vaidaber, e falou, ou Vaiomer, ele disse, ou Vaitzav, ele ordenou, Deus chamando Moshe, Deus chamando Moisés pelo seu nome. Pois chamar, criar, é uma expressão de afeto. Então, a palavra criar é uma expressão de afeto. Então, quando o Eterno chamou Moshe, foi uma convocação baseado em um sentimento de afeto. Em outras palavras, Rashi, de abençoada memória, nos ensina aqui que quando Deus convoca Moshe, quando o Eterno convocou Moisés, ele não somente assim o fazia para chamar a atenção de Moshe, mas, mais importante, essa era uma expressão de afeto. Então foi um ato de afeto da parte do Eterno ter chamado Moshe Rabbeinu, nosso Rabino Moshe. E antes de Deus falar as palavras de Torá a Moshe, ele expressava sua afeição por ele. Isso nos ensina que o afeto de Deus por Moshe, que o afeto do Eterno por Moisés, e da mesma forma seu afeto pelo povo de Israel, não só pela tribo de Judá, mas todas as tribos, está mais enraizado na essência de Deus do que até mesmo a própria Torá. Isso, no entanto, se apresenta como um problema quando nós lemos o final da nossa Parashá, da nossa porção da Torá de hoje, que nós estamos estudando agora, que fala sobre o pecado da desonestidade, o desvio da Torá, o hatat da desonestidade. Pois se a mensagem de Vaikra, da Parashá de hoje, o primeiro capítulo de Levítico, Vaikra, é proximidade e afeição de Deus, a proximidade e afeição que o Eterno sente por todo o povo de Israel, então, por que nós vemos que a Parashá de hoje termina discutindo o hatat, o pecado, o desvio da Torá, algo que distancia um servo de Deus da presença do Eterno? Em outras palavras, por que nós lemos logo no início dessa Parashá que o Eterno chamou Moshe? Isso foi um ato de afeição por Moshe, um ato de afeto por Moshe, porque a palavra Vaikra vem da palavra criar, ou seja, criar é uma expressão de afeto. Então, se o livro começa, vamos dizer assim, de uma forma tão boa, por que o livro, a porção da Torá de hoje,
vai terminar lá no seu último capítulo com o Eterno falando sobre o pecado, o hatat, o desvio da Torá do povo. Na verdade, porém, o final da nossa paraxá, o final da nossa porção da Torá de hoje, não fala de hatat, não fala do desvio da Torá, mas sim de teshuvá, e sim do retorno ao Eterno, do arrependimento. Pois quando um filho do Eterno, quando um servo do Eterno transgride uma das mitzvot da Torá, quando um servo do Eterno, uma serva do Eterno, transgride um dos mandamentos da Torá e depois decide retornar a Deus, nós testemunhamos que esta pessoa mantém uma conexão profunda com Deus, até mesmo quando a sua conexão externa com a Torá foi cortada. E foi essa conexão mais profunda que motivou a se arrepender, a fazer retorno ao Eterno. Então, quando uma pessoa transgride um preceito, um mandamento da Torá, da instrução divina, e ainda assim ela tem como motivação, tem em mente, sente a necessidade de retornar ao Eterno, de se arrepender dos seus erros que cometeu, confessando os seus erros que cometeu, isso mostra que essa pessoa, que esse tipo de pessoa é aquele tipo que tem uma conexão profunda com Hashem. Caso contrário, essa pessoa permaneceria no erro e teria como referência o erro e não o acerto. Ela teria como referência a transgressão e não o caminho único que leva à presença de Hashem, que é a Torá. Se a pessoa não tivesse conexão com o Eterno, tanto fez como tanto faz. Ela jamais se preocuparia, jamais ansiaria, jamais teria se arrependido e jamais teria vontade de se reconectar, de retornar a Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja Ele. Então, o tipo de pessoa que se arrepende do seu erro e busca com todas as suas forças consertar, retificar, corrigir os seus erros que cometeu, seja ele em quaisquer forem os aspectos, essa é uma pessoa que tem conexão com Hakadosh Baruch Hu. Assim, em última análise, esse é um fim perfeito para uma porção da Torá que apresenta o amor para um filho seu. Pois é precisamente por causa da conexão com Deus, inerente, inseparável a cada um dos seus eleitos, a cada um dos seus filhos, a cada um dos seus servos, que ele pode retornar ao seu Criador, até mesmo quando sua relação via Torá, ou seja, através da Torá, foi temporariamente interrompida. Então, para aquele que é um eleito do Eterno, para aquela pessoa que é de fato um eleito do Eterno, o que importa para ela é continuar e não observar o local da queda. Ela não dá muito valor às dores e às feridas da caminhada. Ela dá mais valor, é mais relevante para ela a linha de chegada, o ponto final do horizonte. Não importa quantas vezes errou, o que importa para ela é acertar e atingir a sua meta de vida, a sua necessidade existencial, que é cumprir com a sua missão. E obviamente, o erro já está previsto, porque nós somos seres humanos e passivos de erros, no falar, no pensar, no ver, no ouvir, no agir. O erro já está previsto. O que nós temos que nos apegar com toda a nossa existência, com todo o nosso fôlego de vida, é o ponto final no horizonte, que é Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja Ele. Numa das Ugertim, nas cartas dos Shalichim, dos emissários, nos Ketuvim Netzarim, nos escritos dos Nazarenos, diz o seguinte: porque todo aquele que tem Hashem, que tem um Eterno por Pai, não vive se desviando da Torá, ou seja, não vive cometendo hatat, não vive no pecado. Porque todo aquele que tem o Eterno por Pai sempre busca o acerto, não se conforma com o erro, não negocia com o erro, não faz câmbio com o erro, não levanta argumentos para defender erros, não se justifica por causa dos seus erros, mas busca no Eterno perdão, para que possa prosseguir através de uma
higienização, através de uma limpeza espiritual por parte do Pai que está nos céus, através de uma capacitação, através de um sopro sagrado de Hashem, para que ela possa caminhar adequadamente, dando frutos a Hakadosh Baruch Hu. E nós ainda temos um aspecto fundamental nisso, que é a instrução rabínica, o ensinamento rabínico do Rab HaRabanim, do Rabino dos Rabinos, Yeshua HaMashiach Ben Yosef, nos ajudando, unidos a Ele, conforme o padrão da Torá, conforme aquilo que foi estabelecido na Torá, conforme o programa da Torá, conforme o sistema literário da Torá. Como estudamos na Parashá passada, todos aqueles que estavam ao redor de Moshe Rabbeinu, por ele ser o Mashiach de seu tempo, ser um Mashiach, ou seja, o artigo é indefinido, por ele exercer a função de um Mashiach, qualquer pessoa unida a ele, próxima a ele, juntada a ele, torna-se capacitada, porque ele tem a sua função de capacitor. Através de um Mashiach, através da proximidade com um Mashiach, as pessoas que estão ao seu redor são capacitadas pelo Eterno. Mashiach é uma função ao qual funciona como uma ferramenta. As pessoas unidas a ele recebem instrução, capacitação da parte do Eterno, através dele, através do Mashiach, através do Messias. E as pessoas se tornam aptas, são aprimoradas, são capacitadas para que possam viver na presença do Eterno, estudando e cumprindo o Torá adequadamente. Então, o eleito de Hashem, a eleita de Hashem, o servo do Eterno, a serva do Eterno, tem como prioridade na sua vida elevar o seu dia a dia, o seu cotidiano, elevar a sua rotina após as suas necessidades fisiológicas, consagrando toda a sua vida ao Eterno, bendito seja Ele. Então a nossa relevância, o nosso foco, o nosso enfoque é a linha de chegada. O nosso foco é o ponto final no horizonte, e não nas feridas e não nos problemas que encontramos aqui, inerentes na vida. Esse comentário está baseado em Likutei Sichot, parte 7, página 24 a 26. Vamos agora às questões clássicas. Qual a qualidade única do livro de Vaikra? Qual é a qualidade única deste livro de Vaikra, conhecido como Levítico em português? Erroneamente conhecido como Levítico, quando na verdade o nome verdadeiro desse livro é Ele chamou, Vaikra. Qual é a qualidade única desse livro de Vaikra, conhecido como Levítico? Segundo Tosfot, é o mais difícil dos 5 livros da Torá. Ele disse isso no tratado de Brachot 18b, Sifra de Ben Rav. Segundo o Midrash, que a literatura é o livro que explica todas as profundidades da Torá, todas as profundidades dos escritos, dos profetas, dos poéticos, de toda a escritura sagrada, através de parábolas, esse livro nos diz o seguinte: no relato da criação, a palavra luz, ou seja, or, luz, é escrita 5 vezes. Repetindo, no relato da criação, lá em Gênesis, a palavra luz, ou seja, or, luz, é escrita 5 vezes, correspondendo aos 5 livros de Moshe. Então, quando o Bereshit fala haja luz e houve luz, todas as vezes que a palavra luz é dita 5 vezes na passagem da criação, na verdade remete à Torá, remete aos 5 livros da Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Deus disse: seja luz, em Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 3, correspondente ao livro de Bereshit, correspondente ao livro de Gênesis, no qual Deus ocupou-se com a criação do mundo, e houve luz, está escrito, correspondente ao livro de Shemot, no qual o povo de Israel saiu da escuridão para a luz. Deus viu que a luz era boa, conforme o versículo 4 do capítulo 1 de Gênesis, correspondente ao livro de Vaikra, que nós estamos estudando agora, que está repleto de leis,
Deus separou a luz da escuridão, conforme o mesmo livro de Gênesis, correspondente ao livro de Bamidbar, quando Deus falou isso. O livro de Números, que separa entre aqueles que deixaram o Egito e aqueles que vieram para a terra. Ou seja, quando Deus fez separação entre a luz e trevas em Gênesis, aquilo era um prenúncio, uma profecia de que Deus ia separar a luz das trevas, ou seja, o populacho e o povo de Israel que saiu do Mitzrayim, que saiu do Egito. Então vai tendo feita separação entre o joio e o trigo, a luz e as trevas naquele momento da saída do nosso povo do Egito. Então quando o Eterno falou lá em Gênesis sobre a separação da luz e das trevas, estava mencionando sobre o livro de Bamidbar, o livro de Números. Deus convocou a luz e designou-a para o dia, conforme o verso 5 do capítulo 1 de Gênesis. Corresponde ao livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, que está repleto de leis. Porque a palavra Vaikra, ou seja, e chamou, que é o nome desse livro, conhecido como Levítico, é escrita com Aleph pequeno. Então, para você que não conhece o hebraico e não vai conseguir mentalizar como está escrito, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui, para que vocês possam ver como a palavra se inicia no livro, no texto original, ok? Está aqui, ó, Vaikra. Na última letra nós temos uma letra diminuída. O hebraico ele não possui diminutivos, nem não possui maiúsculos e minúsculos, ok? Não possui letras pequenas e outras grandes. Quando isso ocorre, é alguma instrução rabínica, é um código, é um ensinamento contido na letra. Então nós temos aqui Vaikra, e a última letra, que deveria estar do mesmo tamanho do que essa aqui numera o capítulo e versículo, ok? Nós temos aqui o Perek, capítulo 1. Como o hebraico não possui número, nós temos a primeira letra, representando o valor numérico 1, ou seja, esse é o capítulo 1. Aleph grande, o capítulo e versículo. Aí nós temos aqui o início do texto, correndo aqui até o final. O hebraico é da direita para a esquerda, ok? Então nós temos aqui Vaikra, ok? E o Aleph se encontra pequeno. Então, a pergunta é a seguinte: por que a palavra Vaikra é escrita com um Aleph pequeno? Por que está assim no texto original? Por que o Aleph está pequenininho no final? Segundo Painear Raza, de abençoada memória, isso ocorre porque, embora Moisés falasse direta e regularmente com o Eterno, embora Moshe Rabbeinu, nosso Rabino Moshe, falasse diretamente e regularmente, né, com constância, diante do Eterno, ele permanecia humilde aos seus próprios olhos, na presença de Deus, na presença do povo de Israel, ok? Por isso, os escribas, quando escreveram o livro de Vaikra, eles colocaram o Aleph pequeno, a última letra da palavra Vaikra, um Aleph pequenininho, o que seria a letra A do hebraico, quando a gente fala Vaikra. Esse A ficou pequenininho, para mostrar que Moshe, apesar dele ter uma comunhão com o Eterno, estar sempre diante do Eterno, dialogando com o Eterno, obedecendo o Eterno, ele nunca se olhou grande aos seus próprios olhos, nunca se enxergou maior do que as outras pessoas, okay? E nunca se achou demais. Então, Vaikra, esse Aleph pequenininho, mostrando a humildade de Moshe Rabbeinu. Coisa linda, não é? Segundo Kli Yakar, o Aleph pequeno, essa letrinha pequena que foi diminuída, é uma alusão ao costume de crianças pequenas começarem seus estudos tradicionalmente com o livro de Vaikra, com esse livro que nós estamos estudando agora. Então, as crianças devem começar o seu estudo da Torá através desse livro que nós estamos estudando agora, que é o livro de Vaikra, o livro de Levítico, ok? Assim, o Midrash, que é o Midrash para quem esqueceu, ou para quem não sabe, o Midrash é a literatura que explica as profundidades da Escritura Sagrada, de toda a Escritura Sagrada, através de parábolas, através de alegorias, ok? Esse mesmo livro, o Midrash, portanto, declara o seguinte: porque nós iniciamos as crianças jovens com a Parashá, com a porção da Torá, que fala de sacrifícios. Então, o Midrash faz uma pergunta: por que nós iniciamos as crianças pequenas justamente com esse livro que fala de sacrifícios, de coisas complexas,
como é que a gente dá para uma criança um livro tão complexo? Ele faz essa pergunta ao livro. A resposta é o seguinte: porque da mesma maneira que os sacrifícios são puros, assim também as crianças são puras. Então esse livro fala de pureza. Então ele está intrínseca, inseparável conexão com as crianças. Tem tudo a ver com uma pessoa pura, principalmente uma criança. Então por isso é dado às crianças, o primeiro livro que elas leem é o livro de Vaikra, para começar nos seus estudos. Ok? E não existe ser humano mais puro do que uma criança. Conforme o próprio Tzadik nos ensinou, o justo nos ensinou, tragam até a minha presença as crianças, porque delas é o Malchut Elohim, é o reino de Deus. Aqui no Zohar HaKadosh, nós temos a mesma passagem messiânica, a mesma passagem, o mesmo dito de Yeshua Mashiach Ben Yosef, falando sobre a relação entre Mashiach e as crianças. E aqui no Zohar existe uma declaração que fala justamente sobre isso, que a vida das crianças, a inocência, a pureza das crianças, em certo aspecto fortalece Mashiach, fortalece o Messias, ok? Que nesse momento reside no Kan Hatzipor, no ninho do pássaro, no Gan Eden, no jardim do Éden, no palácio das enfermidades, conforme Isaías 53, ok? Eu vou abrir aqui, ó, página 207, achei. Página 207, diz o seguinte: aqueles que se consagram no estudo da Torá serão seus seguidores, falando sobre Mashiach. Aqueles que se consagram ao estudo da Torá serão seus seguidores, mas seu número será pequeno. O que o Mashiach falou? Vão pelo caminho estreito e apertado. Os que entram pelo caminho estreito e apertado, existe um portão largo também. A maioria das pessoas seguem pelo caminho largo, mas a minoria, ele diz que poucos, não são muitos, poucos são os que entram pelo caminho estreito e apertado. Porque esse caminho, ele é um caminho de rigor, é um caminho de regras, é um caminho de renúncia, é um caminho de paciência, de esforço, de estudo, de dedicação, de comprometimento, um caminho espinhoso, um caminho de redenção, mas um caminho de responsabilidade, um caminho de maturidade, um caminho de aprendizado, um caminho de estudo, de prática e de vivência real da Torá. Então, ele diz aqui: aqueles que se consagram ao estudo, ou seja, algo seleto, não é para todos. Aqueles que se consagram ao estudo da Torá serão seus seguidores, ou seja, é algo inerente sobre o Mashiach. Mas seu número será pequeno. O número, o contingente, o quórum é pequeno. Ele chamará a si as crianças. Ele chamará a si as crianças, Mashiach. Pois a vivência, a dignidade das crianças que lhe dá força, a pureza das crianças que lhe dá força. Ele é fortalecido pela inocência das crianças que descansam no peito de sua mãe. É graças às crianças que a Shekhinah, que a presença divina, permanece com Israel no exílio, ou seja, no Galut, no exílio ao qual nos encontramos, exilado nas nações. Pois pequeno é o número dos verdadeiros sábios. Quem são os sábios? Quem se dedicam ao estudo da Torá. Esses serão os seus seguidores, são seguidores do Mashiach. Ele é fortalecido pela inocência das crianças. É graças às crianças que a Shekhinah permanece com Israel no exílio, ou seja, na Galut. Pois pequeno é o número dos verdadeiros sábios. Página 207, aqui do Zohar. Ok? Vou deixar aberto aqui para vocês darem uma olhada, uma pequena olhada rápida. Ok? Todos acharam aí? Conseguiram identificar o texto? Muito bem. Estão compreendendo até aqui? Fácil de compreender? Baruch Hashem. Então, o livro de Vaikra fala sobre pureza. Esse livro que nós estamos estudando agora fala sobre pureza. Por isso ele é dedicado às crianças. Está em profunda conexão com as crianças, devido à sua inocência. Por isso é o livro mais adequado para iniciarem seus estudos. Porque a Torá apenas declara ele chamou, né? Vaikra, sem afirmar quem estava chamando Moshe. Porque o livro fala Vaikra el Moshe, ou seja, e chamou vá, é o conjuntivo e, né? Por exemplo, casa e companhia, esse e faz uma conjunção.
No hebraico ele é chamado de vav conjuntivo, ok? Então a palavra começa justamente com esse vav, essa letra vav, que exerce uma função de conjuntivo. E, por exemplo, e chamou, ok? Então está aqui, e chamou, não está dizendo Deus chamou Moshe, está escrito e chamou. Por que o texto não começa falando e Deus chamou? Então fica algo implícito, né? E chamou. Então por que a Torá declara e chamou sem afirmar quem estava chamando Moshe? Então ficou algo implícito. Logo a gente entende, obviamente a gente entende que é o Eterno chamando Moshe. Não foi Aharon, não foi Arão que chamou Moshe. Não foi Sansão que chamou Moshe. Quem chamou Moshe foi o Eterno. Mas por que a Torá não começa assim? E Deus chamou Moshe. Começa com Vaikra e chamou El Moshe. E chamou a Moshe. Vaidaber e falou o Eterno. Aí sim diz quem chamou. E disse Vaidaber Adonai Elav Meohel Moed Lemor. Ok? Vamos à resposta. Por que a Torá apenas declara e chamou sem afirmar quem estava chamando Moshe? Segundo Hadar Zekenim, nosso versículo sugere no final do livro que Shemot, no livro de Shemot, no livro do Êxodo, que declara que, abre aspas, a glória de Deus encheu o tabernáculo, conforme o capítulo 40, versículo 35 de Êxodo. Assim, é óbvio que aquele que convocou Moshe, aquele que convocou Moisés, de dentro do tabernáculo, deve ter sido Deus. Então, como eu disse antes, é algo implícito. Quando você começa lendo o livro, e chamou a Moshe, e falou, Vaidaber Adonai, e falou Deus, Elav Meohel Moed Lemor, ok? Falando a ele na tenda da reunião. Quem está chamando? Porque a Torá simplesmente declarou, ele chamou Moshe, e chamou Moshe, sem esclarecer quem estava chamando. É porque, e por que Rashi, porque um dos maiores investigadores da Torá não relata dessa pergunta básica, não trata dessa pergunta básica. Segundo Hadar Zekenim, responde que nossa Parashá, que é a nossa porção da Torá de hoje, é uma continuação direta da passagem final do livro do Êxodo, que nós estudamos na semana passada, onde está escrito que a glória de Deus encheu o tabernáculo, capítulo 30, versículo 35 de Êxodo. Assim, em nossa Parashá de hoje, fica claro que Deus estava chamando Moisés. É algo óbvio para todos, né? Então, vamos passar essa etapa. Vamos agora às faíscas da Hassidut. Quem estiver ouvindo agora e não sabe o que é Hassidut ou esqueceu, Hassidut, pessoal, é toda a literatura, são todos os livros que foram desenvolvidos pelo movimento dos judeus do leste europeu, ok? Na Polônia, na Alemanha, todo o leste europeu, esse movimento carismático, esse movimento pietista do leste europeu, desenvolveram muitas literaturas importantes para o nosso tempo, ok? E tudo que concernia, tudo que era mais importante para o nosso tempo, que é a última geração, então eles desenvolveram livros com diversas explicações da Torá, baseado nessa perspectiva. Nós estamos vivendo os últimos momentos, são as últimas gerações, ok? Então nós precisamos compreender coisas urgentes. Então eles desenvolveram a Hassidut, né? Hassidut porque é material racídico. Hassidut significa racídico. E racídico vem da palavra Hesed, que significa misericórdia. Então eles eram um partido de misericordiosos. Ou seja, um partido pietista, de piedade, né? Pessoas que eram piedosas. Então, essa literatura é uma literatura pietista, uma literatura piedosa, de um movimento piedoso, carismático, um movimento importantíssimo para o nosso povo. Então, faíscas da Hassidut, ou seja, faísca da literatura racídica, desse movimento que eu acabei de explicar. O livro de Vaikra, esse livro que nós estamos estudando agora, que nós estamos inaugurando hoje, o Midrash. Novamente, o que é o Midrash? É a literatura que explica todas as profundidades da escritura sagrada através de parábolas. O Midrash declara que o livro de Vaikra, esse livro de hoje, que nós estamos estudando, conhecido como Levítico, é especial, pois está repleto de leis. À primeira vista, ou seja, a primeiro momento, ele compartilha esta qualidade com o livro de Devarim. Ele compartilha essa qualidade com o livro de Deuteronômio. Os dois livros falam de muitas leis. Certo? Então eles estão de comum acordo, que também é descrito como repleto de leis. No entanto, poder-se-ia argumentar que, a este respeito, o livro de Vaikra, o livro que nós estamos estudando hoje, e chamou, não Levítico, é realmente superior, já que, como Tosfot escreve, ele é
o mais difícil dos 5 livros de Moshe, sendo o mais difícil de entender. O livro de Vaikra, o livro conhecido como Levítico, demanda mais esforço do seu leitor, alcançando a novos níveis de entendimento e realização espiritual. Então todos aqueles que se debruçam no livro de Vaikra e Shamou, ou o livro de Levítico, todos aqueles que se debruçam no estudo desse livro, passam por um exercício mental, um exercício reflexivo, um exercício estudantil. Esse exercício do estudo desse livro faz com que o seu leitor, o seu pesquisador, o seu estudante se eleve na presença do Eterno. Quanto mais uma pessoa lê esse livro, mais ela se eleva na presença do Eterno. Porque é um livro difícil. Então tudo aquilo que é difícil demanda tempo, demanda esforço, demanda interesse, demanda entusiasmo, carinho, amor, dedicação. E quando a pessoa faz esse exercício, o que acontece com ela? Ela fica mais fraca? Não. Porque quanto mais exercício, mais a pessoa fica forte. Então, mais exercício de leitura e estudo desse livro, mais elevada ela se torna na presença do Eterno. Porque são muitos aspectos a serem estudados aqui. Ok? E esse é o porquê de nós vermos que, embora o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, também seja atribuído a metáfora de luz, que fala de uma forma simbólica de luz, é somente com relação ao livro de Vaikra, esse livro de agora, que a Torá declara: Deus viu que a luz era boa. Então, quando Deus falou lá em Gênesis que viu Deus que a luz era boa, ele se referia ao livro de Vaikra, o livro de Levítico. Pois o livro de Vaikra desafia o leitor, o livro de Levítico desafia o leitor, desafia o seu estudante a um grau de maior dimensão. Então é um livro que puxa de você esforço, é um livro que incentiva você a se esforçar, desafia o leitor a um grau de maior dimensão, e assim revela dentro dele um bem maior. Então a pessoa acaba se surpreendendo com um bem maior que é emanado dentro de si devido a esse esforço do estudo de Vaikra. Esse comentário está baseado em Sefer Hasirot, que foi desenvolvido no ano 5749, nós estamos no ano 5780, eu só fazia as contas cerca de 30 anos atrás, na página 464. Para quem não sabe, fala assim: puxa, mas eu pensei que a gente estava no ano 2020. Na contagem ocidental, na contagem bíblica, no calendário bíblico, nós estamos no ano 5780, ok? E nós vamos para o ano 5781 a partir de setembro, ok? Em Rosh Hashanah, na festa de Rosh Hashanah, que é o ano novo bíblico. Continuando. Por que as crianças começam com Vaikra? Porque elas começam seu estudo da Escritura Sagrada com o livro de Levítico. Se um servo do Eterno peca, se um filho do Eterno peca, ou seja, se desvia da Torá, comete um hatat, portanto, e compromete sua relação com Deus, ou seja, deixa comprometida, deixa com déficit a sua relação com Deus, como então é possível que um sacrifício possa expiar o seu pecado? Como um sacrifício pode expiar o seu desvio da Torá? Como o sacrifício reconstrói, pode retificar uma relação que se quebrou? Certamente deve haver um ponto de partida, algum elo que permaneceu entre o servo de Deus e o Eterno, até mesmo depois que esse servo do Eterno pecou, errou, transgrediu, se desviou da Torá. E é a partir daí que a relação é reconstruída. Em outras palavras, até mesmo se um servo de Deus, um servo do Eterno peca, se desvia da Torá e se afasta de qualquer justificação ou atos de bondade, atos de Torá, o amor do Eterno por aquela pessoa permanece. Um sacrifício tem a habilidade de revelar esse amor, reparando as faltas do passado, iniciando um novo começo. Isso esclarece o costume de as crianças começarem com seus estudos com os sacrifícios, pois o amor do Eterno, o amor condicional do Eterno, brilha tanto na criança quanto no sacrifício. Deus ama uma criança que ainda não observou qualquer mandamento ou estudou a Torá. Em segundo aspecto, Deus continua amando um adulto até mesmo quando ele não age conforme a Torá, como a Torá nos ordena.
de modo que seu relacionamento pode ser reconstruído quando a pessoa se arrepende e faz um sacrifício, e traz um sacrifício, uma elevação ao Eterno. Por isso, assim como os sacrifícios são puros, assim também as crianças são puras, pois ambos expressam um laço intrínseco, inseparável, entre um servo de Deus e o Eterno, que nunca pode ser maculado ou impurificado. Okay? Esse comentário está baseado em Likutei Sichot, volume 22, página 1. Ou seja, qualquer pessoa que se arrependa, o Eterno abre um espaço para que essa pessoa se reconecte com Ele. Ok? E, obviamente, aliados a Mashiach, que exerce essa função pública, essa função comunitária, essa função, ele existe justamente para isso. Ele contribui com instruções rabínicas, instruções profundas da Torá, para nos conscientizar dessas verdades da Torá de uma forma impactante, de uma forma efetiva, como ninguém pode compreender. Uma última palavra sobre isso. Sendo a primeira das 22 letras do alfabeto hebraico, o hebraico possui 22 letras. Sendo a primeira das 22 letras do alfabeto hebraico, Aleph, ou seja, o hebraico começa com a letra Aleph, da direita para a esquerda. Sendo Aleph a primeira letra do alfabeto hebraico, é a cabeça, ou o líder, né, o Rosh. O Aleph representa a primeira, o primeiro. O líder simboliza o líder. Simboliza a cabeça, que é o princípio do corpo. O corpo não começa com os pés, começa pela cabeça. Vocês já viram um feto? Um espermatozoide atingir o óvulo. Ele não começa pelos pés, os dedos dos pés, e o ser humano vai sendo desenvolvido através dos pés, dos joelhos, do calcanhar. Não. O corpo vai se desenvolvendo primeiro na cabeça. Sai a cabecinha e depois o corpo vai se desenvolvendo. Ok? Então, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela representa o líder, representa a cabeça. Rosh, princípio. Então, letra Aleph é a cabeça ou líder de todas as outras letras. Isso é indicado pelo fato de que um Aleph, essa primeira letra do alfabeto, é um derivado etimológico, é um derivado semântico da palavra Aluf. A palavra Aleph vem da palavra Aluf. Aluf significa líder ou chefe. Assim, um chefe pequeno, ver Painear Rasa, apresenta certa contradição. Porque uma letra que representa liderança e grandeza é escrita pequena, como nós vimos aqui no texto original. A letra da palavra Vaikra, o Aleph, está pequenininho. Se ele é o líder, por que ele está pequenininho? Se a letra Aleph representa o princípio, a cabeça, por que ele é pequeno? Se a palavra Aleph vem da raiz hebraica Aluf, que significa líder ou chefe, por que o Aleph se apresenta pequeno aqui no início do texto de Vaikra, encabeçando, intitulando, iniciando o livro de Levítico? Um Aleph pequeno representa certa contradição, porque uma letra pequena representa liderança e grandeza, é escrita de forma pequena, porque algo tão grande, um líder, um chefe, é escrito com um Aleph pequeno. Se a Torá deseja aludir à humildade de Moshe, não poderia ter feito isso escrevendo outra letra em tamanho menor e não Aleph? Porque nessa palavra Vaikra, logo o Aleph, que representa chefe, líder, cabeça, princípio, por que não foi utilizada outra letra? São aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras. São 5 letras na frase Vaikra. É uma frase, né? E chamou. Não é só uma palavra. É e chamou. É um conjuntivo mais chamou. O verbo chamar no passado. E chamou. Várias letras. Nós temos um Vav, nós temos um Yud, nós temos um Kof, nós temos um Resh e por último o Aleph, que representa líder, chefe. Por que não foi o Vav que ficou pequenininho? Por que não foi o Kof que ficou pequenininho? Por que não foi o Resh que ficou pequenininho? Logo a letra Aleph, que representa chefe, líder, cabeça, princípio. Porém, o ponto aqui é que a grandeza e a humildade de uma pessoa não deveriam ser suas entidades distintas.
Algumas pessoas são geralmente contidas, mas contidas. Mas quando se trata de sua área de conhecimento, então seus sentimentos de humildade se tornam temporariamente suspensos. Chama outro de burro, de idiota. Não tem paciência para ensinar as pessoas. Não tem educação para falar das pessoas, para ensinar as pessoas. Claro, tem pessoas com dificuldade, mas isso não justifica a falta de educação, gritaria, berradeira, descontrole. Já viu um professor que joga quadro no aluno? Joga o apagador na cabeça do aluno? Eu já passei por isso, mas não é justificativa. A dificuldade do aluno não é justificativa. Se o aluno demonstra verdadeiro interesse, se a pessoa demonstra verdadeiro interesse em aprender, nós temos que ser educados com a pessoa. Por mais que seja uma pessoa difícil de se lidar. Ok? Algumas pessoas então são contidas, mas quando se trata da área de conhecimento, seus sentimentos de humildade se tornam temporariamente suspensos. A Torá, a instrução divina, a lei, está nos ensinando aqui que a humildade de uma pessoa, representada pela sua pequenez, deveria estar exatamente no mesmo espaço de sua grandeza, representada pelo Aleph. Seus talentos sem igual e suas próprias qualidades especiais deveriam fazê-la sentir-se humilde ao contemplar o fato de que, se a outra pessoa tivesse sido dadas as mesmas habilidades que as suas, ela certamente teria ultrapassado suas realizações. Então, uma pessoa deve ser considerada grande não pelas suas próprias palavras. Não, eu sou humilde. Não, eu sou bondoso. Não, eu sou tranquilíssimo. Não, eu sou maneiro pra caramba, eu sou legal. Não. As pessoas, se elas quiserem, elas vão dizer isso sobre você. E mesmo dizendo, você não vai se encher, você não vai se inflar. Nós não podemos nos inflar, nos encher, porque alguém nos reconhece como isso ou como aquilo outro. A grandeza da pessoa está em se tornar humilde. E humildade é anulação, autoanulação. Não ficar falando de si mesmo, não ficar se engambelando o tempo todo, falando do que tem, do que deixa de ter, ok? Então, uma pessoa considerada grande, um líder, um chefe, conforme a palavra aluf, que é a raiz da palavra aleph, que é a primeira letra do hebraico, a grandeza justamente se encontra nisso, na autoanulação. Às vezes uma pessoa, ela trilha o caminho da humildade. Ela está trilhando o caminho da humildade. Trilhar o caminho da humildade, um dos principais fatores de se identificar uma pessoa de fato humilde, é que ela vai fazer você esquecer o quanto de conhecimento ela tem, o quanto de experiência ela tem. E às vezes, por ela ser extremamente educada, paciente, flexível, os demais que estão ao seu redor podem agir com arrogância para cima dessa pessoa, falta de respeito para cima dessa pessoa, se esquecendo do conhecimento, da experiência, da jornada desse tipo de pessoa. Ela se anula de tal forma, e isso não é nada genial, não há nada extraordinário nisso. É algo admirável, mas não há nada de extraordinário nisso. Você não precisa ser um Messias para ser humilde, para buscar a humildade. A humildade é obrigação de todos nós. De quem ensina, de quem aprende, de quem ouve, de quem fala. É para todos, de igual forma. Mas um dos fatores mais fundamentais, mais básicos, mais infantis de uma pessoa humilde é que ela faz você esquecer do nível de experiência, o quanto ela é experimentada, o quanto ela já é madura, responsável. E aí você esquece de tanto que ela se anula. Por isso nós devemos respeitar os mais velhos. Porque uma pessoa, não por idade, não porque tem cabeça branca e barba branca, não por isso, mas quando uma pessoa é mais experimentada, ela entende que não vale a pena ela se estressar à toa. Não vale a pena ela ficar falando demais ao vento, como disse o Tzadik, lançando pérolas aos porcos.
Então ela se torna uma pessoa mais resumida, uma pessoa mais direto ao ponto, uma pessoa mais contida. Então ela vai se anulando, vai se anulando. Não é porque não falta paciência mais para ela em relação às coisas, mas porque as mais vastas patifarias, as mais vastas pamonices da palavra pamonha, ela já não consegue mais aturar, porque isso é inútil. Então ela se anula. Ela vai se anulando. Não é que ela está se tornando uma pessoa que quer distância dos outros, mas ela começa a colocar prioridades na vida dela, onde certas companhias já não valem mais a pena. E se ela se esforçar onde não vale a pena, ela incorre no erro de jogar pérolas aos porcos. Se esforçar demais para quem não vale a pena, para quem não está nem aí para o teu esforço. Então ela vai se anulando. Ela vai se anulando. E os demais vão se esquecendo de fundamentos tão básicos, tão fundamentais de quem trilha o caminho da humildade. Então a grandeza da pessoa está na sua autoanulação. Seus talentos sem igual e suas próprias qualidades especiais deveriam fazer ele sentir-se humilde ao contemplar o fato de que, se a outra pessoa tivesse sido dadas as mesmas habilidades que as suas, ela certamente teria ultrapassado suas realizações. Outra coisa, uma pessoa que de fato trilha o caminho da humildade, ela não tem receio de que alguém aprenda melhor do que ela, de que outras pessoas adquiram mais conhecimento do que ela. A partir do momento que você percebe que as outras pessoas já adquiriram conhecimento metodológico, conhecimento técnico, gramatical, como aqui no nosso caso, da escritura sagrada, as pessoas estão calcadas no mesmo patamar que você, quem trilha o caminho da humildade não vai buscar um sentimento vaidoso de competição com os demais, de quem sabe mais, de quem sabe menos. Até porque ninguém sabe absolutamente tudo. O aprendizado é para a vida inteira. A partir do momento que as pessoas estão exatamente calcados no mesmo patamar de conhecimento, de vida, de trajetória, não há necessidade de competição, e sim um contribuir para o entendimento do outro. Esse é o caminho daqueles que trilham o verdadeiro caminho da humildade. Esse comentário está baseado em Sichat Shabbat Parashah Vaikra, ou seja, a porção da Torá de Levítico, capítulo que foi desenvolvido no ano 5741. Lembrando que estamos no ano 5780. Ok? Qual a razão para os sacrifícios de animais? Em outras palavras, por que Deus criou esse sistema dos sacrifícios dos animais? Não podia ser de outra forma? Por que Deus criou? Qual é a razão? Qual o motivo para o sacrifício de animais? Segundo Ibn Ezra, de abençoada memória, que os céus não permitam dizer que Deus de fato precisa de animais, que os animais sejam queimados. O significado aqui é místico, é espiritual. Conforme Rambam, ou seja, Rabi Moshe ben Maimônides, ben Maimun, conhecido como Maimônides em grego, quando a Torá foi dada, o povo de Israel vivia entre as nações não israelitas, que adoravam gado e carneiros. Então Deus ordenou ao povo de Israel matar esses animais. As deidades, as figuras de deuses das nações, de seus vizinhos, naquele período, a fim de libertar o povo de Israel da influência idólatra das nações. Então, um dos motivos, não é só esse motivo, é uma série de motivações que não podem ser listados aqui porque são muito grandes. Um desses motivos é que as nações vizinhas do nosso povo, do povo de Israel, adoravam deuses com formas de animais. Então, muitos deles nem se alimentavam desses animais que eles adoravam. Por exemplo, até os dias de hoje, muitos países como, por exemplo, a Índia, não comem vaca porque a vaca é uma divindade. Não comem o boi porque o boi é uma divindade. Não comem um carneiro porque o carneiro é uma divindade. Então, devido
a sua dieta depende se aquele Deus que ela adora é algum tipo de animal. Então ela não vai comer, ok? E como são milhões de deuses na Índia, eles não comem animal nenhum, ok? A não ser, claro, aqueles que vivem fora das castas hindus, ok? Nem todo mundo vive dentro do sistema de castas hindu. Existem os céticos ou outros que são de outras religiões dentro da Índia. Para quem não sabe, a Índia não é só hindu, ok? Até o termo hindu é errado, historicamente errado, ok? Mas, para poder simplificar, na Índia existem outro sistema, ok? É o ocidental, baseado mais no ocidente. E fora o hinduísmo, na Índia, o Islã fala também mais alto. É a segunda religião na Índia, é o Islã. Tem muitos muçulmanos indianos. Em terceiro nível, nós temos aí judeus indianos e cristãos indianos também, ok? E também ateus indianos, tá? Continuando, estamos quase finalizando o estudo de hoje. Então, conforme Rambam, Rabi Moshe ben Maimônides, conhecido como Maimônides, quando a Torá foi dada, o povo vivia entre essas nações que adoravam esses animais. Então, era necessário uma espécie de desapego religioso, desapego místico, né, que era inadequado perante Deus, gente que ficava adorando os animais. Então, quando os animais passavam por essa elevação, através da expiação, então quebravam uma espécie de elo religioso entre o homem e os animais, ok? E olha só, quando a gente fala de sacrifício de animais, a gente não está falando só de queimar não, tá? As nações, quando fazem suas elevações, né, os idólatras, quando fazem suas elevações, envolve também o coito com os animais, relações sexuais com os animais, tá bom? Também tem isso, tá? E outras coisas mais que não dá para falar aqui. Então vamos lá. Conforme Ramban, agora com N no final, não Rambam com M no final, tem o Ramban, Rabi Moshe ben Nachman, ok? Segundo o Rabi Moshe ben Nachman, a afirmação de Rambam, que nós acabamos de estudar agora, de que as mitzvot, os mandamentos de Deus, foram dadas somente para afastar o povo de Israel da idolatria, não faz muito sentido. A Torá declara explicitamente que os sacrifícios davam prazer a Deus, né? Porque fala que davam um cheiro suave, conforme o verso 9 do mesmo livro. Além disso, nós vimos que Noé, sacrificou animais a Deus quando ele saiu da arca. Então, quando Noé saiu da arca, Noah, no original, quando ele saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez, foi fazer um sacrifício, ok, ao Eterno, muito antes dos egípcios idolatrarem gados e carneiros. Então, independente se as nações faziam sacrifícios com os animais ou não, na Torá, a humanidade começou já a apresentar elevações ao Eterno através de expiações de animais, entendeu? Noé foi o primeiro, uma vez que Noé foi aí o primeiro da humanidade, né? Ele e sua família, quando o mundo acabou, Noé e sua família principiaram a humanidade, né? Então, não existia Egito quando Noé vivia, né? Depois do dilúvio. Tudo começou do zero, a partir de Noé. Então, o Egito não existia. Então, antes do Egito existir, Noé foi o primeiro a elevar os animais ao Eterno. Existe um tratado no Talmud, ok? Na literatura rabínica, que fala de uma maneira muito extensiva, graças ao Eterno por isso, uma forma muito exaustiva sobre o sacrifício. Por que existia um sacrifício, o significado de cada animal, o significado de cada órgão que era sacrificado, por que certos órgãos eram queimados, por que outros órgãos eram elevados, por que botava sangue no lóbulo da orelha direita, por que colocava no dedão. Tudo isso é explicado na literatura rabínica, ok? Vai chegar um momento que nós vamos estudar Ezrat Hashem com a ajuda do Eterno. Muito antes dos egípcios idolatrarem gados e carneiros, o que isso agradou intensamente ao Eterno, a ponto de ele decidir nunca mais destruir o mundo novamente. Então, através das elevações de Noé com os animais, o Eterno decidiu: olha, eu vou fazer uma aliança com a humanidade, ou seja, através do sinal colorido, que é conhecido como arco celeste e não arco-íris, porque arco-íris remete a Íris, a deusa Íris do Egito, ok? Os egípcios chamavam aquilo de arco-íris, devido a um mito que
faz referência à deusa Íris. Então não é arco-íris, é arco celeste. É uma aliança que o Eterno fez conosco. Então, após o sacrifício e a elevação dos animais que Noé fez, o Eterno fez aliança com a humanidade. Então, ou seja, isso agradou o Eterno, essa elevação dos animais agradou o Eterno. E não foi por causa do Egito. Então Deus decretou que a expiação para seu pecado, que é a expiação, o perdão do desvio da Torá, deva também ter 3 desdobramentos. Quais são esses três desdobramentos? Primeiro, ela coloca as mãos no animal. Então a pessoa depositava a mão no animal. Uma ação de expiação. Então ele confessava verbalmente. Então como é que eram feitos os sacrifícios? A pessoa que errou pegava o animal. Se ela tivesse dinheiro, era um boi do gado. Se ela tivesse menos dinheiro, certos sacrifícios eram com um carneiro, um cabrito, uma ovelha, né? Ovinos ou caprinos. Se tivesse menos dinheiro, era com uma pombinha, um passarinho. Ok? Outros sacrifícios eram com ervas ou com sal, com ingredientes, ok? Dos vegetais, ou sais minerais, né? Mas a maioria das expiações eram através de sangue, através da expiação dos animais. Então a pessoa que tinha errado pegava um animal e ela confessava a Deus quando ela depositava primeiro a mão na cabeça do animal. Ela botava a mão na cabeça do animal e confessava o erro. Eterno, eu errei nisso, naquilo e naquilo. Aí ela levava esse animal até o Kohen, até o sacerdote. Ela levava para o sacerdote. E finalmente as entranhas do animal, a fonte do prazer físico, são queimadas, correspondendo aos pensamentos e desejos da pessoa que a levam a pecar, que a levam a transgredir a lei, que a levam a se desviar da Torá. O sangue do animal também é derramado, sugerindo que a pessoa, que na realidade sua própria vida deveria ter sido tomada por causa daquele erro, daquela transgressão, daquele pecado, mas que Deus, em sua misericórdia, aceitou a vida do animal como um substituto. E agora? Comentário rabínico de Rabi Moshe Ben Nachman, Ramban, página 4 e 5. Vou repetir, para ficar bem claro. Então ele confessava verbalmente, colocava a alma na cabeça do animal e confessava verbalmente. E finalmente as entranhas do animal, a fonte do prazer físico, são queimadas. Por quê? Cada órgão do nosso corpo, conforme a Escritura Sagrada, simboliza algo importante nas nossas vidas. Geralmente, o fígado, as nossas entranhas, as nossas tripas, o estômago, eles têm um símbolo das nossas vontades carnais. Vocês já viram que geralmente, aqui no Brasil, quando a gente vai falar que uma pessoa é arrogante, a gente fala que ela tem nariz em pé, né? E torceu o nariz para mim, ou seja, o nariz ele é um símbolo de arrogância. Mas isso vem da Torá. A palavra nariz em hebraico é af, que é a mesma palavra para a palavra arrogância. Porque quando a pessoa é arrogante, ela geralmente vive de nariz em pé, vive com o nariz torcido. E por isso essa expressão, tal pessoa vive de nariz em pé, torcendo o nariz, é arrogante. Af, em hebraico, é nariz. Tá bom? Quando uma pessoa ela é muito egoísta, qual o símbolo do nosso corpo que representa egoísmo? Pode ser a mão fechada, né? Isso, a pessoa tem mão de vaca, né? Pata fechada. Mal saber que a vaca, a pata da vaca é um símbolo bom, né? Porque é dividido em dois. Agora, outra maneira de dizer que a pessoa é extremamente egoísta, fala assim, caramba, a pessoa acha que está tudo em torno do seu umbigo, né? O umbigo tem um símbolo de egoísmo. Então, da mesma forma, na Torá, na Escritura Sagrada, as entranhas, o estômago, o fígado representam uma pessoa que vive de prazeres carnais. Então, as entranhas representam prazeres carnais. Muitas vezes, não em todas as situações, uma pessoa que não consegue controlar a sua ansiedade, os seus desejos carnais, passa a ter problemas no fígado, no estômago, nas suas entranhas, nas suas tripas, porque vive uma vida que não consegue controlar a sua ansiedade. Logo, ficam obesas,
Essa ansiedade nas entranhas vai causar feridas, vai produzir acidez, o suco gástrico produzindo muita acidez. Isso leva ao quê? Úlceras nervosas, gastrite nervosa. Por isso, as entranhas têm o símbolo de vontade carnal. Então, dominar as vontades carnais significa também dominar as entranhas, ou seja, ter uma saúde boa, cooperar para uma saúde boa nas entranhas. Ok? Então, quando uma pessoa, o sacerdote, sacrificava o animal, pegava as entranhas e elevava o Eterno, aquelas entranhas estavam substituindo as entranhas da pessoa que errou. Na verdade, era a pessoa que deveria ter sido punida nas suas entranhas. E as entranhas do animal estavam substituindo a pessoa. Finalmente, as entranhas do animal, a fonte do prazer físico, são queimadas, correspondendo aos pensamentos e desejos. Ou seja, as vontades carnais, né? A mente, os desejos produzindo esses desejos. E quem padece? O estômago, as entranhas. Esses pensamentos que levam a pessoa a pecar, a se desviar da Torá. O sangue do animal também, agora é o sangue do animal também é derramado. O sangue do animal também é derramado, sugerindo a pessoa que errou, que na realidade, ou seja, a parte concreta, o fato concreto, a realidade desse contexto é o seguinte, que na realidade sua própria vida deveria ter sido tomada por causa do pecado. A sua própria vida deveria ter sido tomada, levada, tragada por causa do pecado, por causa do erro que ela fez. Mas que Deus, que o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, em sua misericórdia, em sua Hesed, aceitou a vida do animal como um substituto. Página 5, livro de Vaikra, Sefer Vaikra, Chumash Gutnik. Ok? Então, se alguém disser assim, não existe expiação de um animal no lugar de uma pessoa, isso não existe, está mentindo. A Torá, gigantes como Ramban, Rabi Moshe Ben Nachman, ratificam este dado, esse sistema sacrificial da Torá. O sacrifício também tem grande significado místico, ou seja, grande significado espiritual, como é indicado pelo fato de que, ao listar as leis dos sacrifícios, a Torá só usa o mais exaltado dos nomes de Deus, ou seja, o tetragrama, conforme o capítulo 9 desse livro, capítulo 1, versículo 9. Abra aí o livro de Levítico, capítulo 1, versículo 9, aí na sua Torá. Levítico, capítulo 1, versículo 9. A Torá só usa o mais exaltado dos nomes de Deus, ou seja, o tetragrama, as 4 letras sagradas. Segundo o Kuzari, os sacrifícios fazem a presença divina pairar entre o povo de Israel, como a comida mantém a alma viva dentro do corpo. Da mesma maneira que nós não podemos entender por que a alma, que é espiritual, necessita de comida física para manter-se presa ao corpo. Né? Você consegue entender como é que a alma, para se prender ao corpo, o corpo tem que estar comendo? A gente não poderia viver sem ter que comer, né? Podia ser assim, né? A gente podia viver sem ter que comer. As nossas almas, os nossos níveis de almas dentro do nosso corpo, sem precisar de comida. Mas as almas, de certa forma, os nossos níveis de almas dependem da nossa alimentação. Então a gente precisa comer para poder a alma estar presente no nosso corpo. Igualmente, nós não podemos compreender porque a presença divina requer a comida física, ou seja, os animais, no altar para permanecer unida ao seu povo de Israel. Então, os rabinos não sabem exatamente por que o Eterno exigiu o sacrifício dos animais para manter a sua aliança com o povo. Conforme Torat Haolá, a Torá da elevação, essa literatura importantíssima, misticamente falando, ou seja, espiritualmente falando, o sacrifício representa uma unificação com Deus. Assim, a palavra Korban, que significa sacrifício, expiação, está etimologicamente relacionada à palavra Kiruv, aproximação, indicando que, ao oferecer um sacrifício,
a pessoa aproxima os atributos de sua alma a Deus. Ou seja, a palavra korban, sacrifício, está relacionada com a palavra kiruv, que significa aproximação. São palavras similares, elas estão relacionadas. Aproximação e sacrifício são palavras relacionáveis. Então, quando a pessoa apresenta uma elevação ao Eterno, apresentava um sacrifício dos animais ao Eterno, ela estava se aproximando do Eterno. Aquela expiação era para aproximação com o Eterno. Ramban enfatiza, Ramban, de abençoada memória, enfatiza a importância das intenções de uma pessoa e de seus sentimentos a oferecer uma elevação ao Eterno. Isso é, reafirmando mais adiante, pela explicação de Torat Haolá, dessa literatura que nós lemos o comentário, de que um sacrifício serve para trazer os atributos da pessoa, tanto os intelectuais quanto os emocionais, mais próximos a Deus. Porém, isso suscita a pergunta: se o propósito principal de um sacrifício é evocar os sentimentos apropriados, então por que a Torá menciona apenas os detalhes físicos de um sacrifício, omitindo totalmente as demandas emocionais e intelectuais de uma oferenda a Deus acarretada? No entanto, poderia ser argumentado que a Torá de fato referiu-se ao elemento emocional dos sacrifícios, registrando as oferendas voluntárias, conforme o capítulo 1, versículo 3, e até o capítulo 3. Antes das oferendas obrigatórias, conforme o capítulo 4. À primeira vista, isso parece um tanto intrigante. Certamente a Torá deveria ter nos instruído primeiro sobre as oferendas que devem ser trazidas antes de detalhar os sacrifícios opcionais. Com um sacrifício obrigatório, a pessoa pode estar realizando uma mitzvah, um mandamento, somente porque ela tem esse dever. Com o sacrifício voluntário, o próprio fato de a pessoa trazer uma oferenda, quando ela não é requerida, já atesta que as intenções são boas. Então, inesperadamente, a Torá registra as oferendas voluntárias logo no início, a fim de nos ensinar que, da mesma maneira que as boas intenções de uma pessoa são patentes no caso de uma oferenda voluntária, igualmente, as boas intenções são de importância suprema em todas as oferendas. Então, esse comentário aqui está falando das ofertas voluntárias, quando a pessoa fazia algo que ela não era convidada a fazer, entendeu? O Eterno não dava aquela ordem expressa, que era involuntária, um sacrifício involuntário, ou seja, eu não me voluntariei, foi o Eterno que deu a ordem. Então, a elevação voluntária, quando a pessoa sente no coração aquela kavaná, aquele sentimento adequado, conforme a Torá, de elevar ao Eterno um sacrifício. Então, esse é o sacrifício involuntário. Não, eu estou movido sem que ninguém tivesse me chamado. Eu já faço sacrifícios voluntários, mas eu também quero fazer coisas que eu me sinto impelido a fazer conforme a Torá. Não é nada doideira, nenhuma maluquice. Algo segundo a Torá, mas que eu senti de mim mesmo de realizar aquela elevação. Entenderam? Esse comentário está baseado em Likutei Sirot, volume 17, página 12 e 13. Vamos lá, um aspecto importante. Will, mas nós não estamos mais nós não temos mais o Beit HaMikdash, o templo sagrado, foi destruído lá no ano 70. Se é uma mitzvah, se é mandamento oferecer sacrifícios e elevações ao Eterno, por quê? Como é que nós vamos fazer as oferendas ao Eterno hoje, sem os animais? Hoje nós não podemos fazer sacrifícios de animais, não tem templo, não pode ser feito. Então, o que é considerado elevação ao Eterno? Como é que eu posso elevar algo ao Eterno nos dias atuais? Nossos sábios disseram: aquele que estuda as leis de oferecer um sacrifício é considerado como alguém que ofereceu, de fato, um sacrifício. Assim, se possível, é apropriado estudar as leis de todos os sacrifícios em sua totalidade e as leis relativas ao templo e a todos os seus utensílios, como eles são explicados claramente dentro do trabalho do Rambam de Maimônides, lá no livro... Nós temos esse livro aqui, Mishnei Torah, no original, nos livros de Avodá, ou seja, serviço divino, e Korbanot, ou seja, expiações, sacrifícios, né? Esse substituto espiritual por meio do estudo da Torá recompensa tanto o ato de oferecer um sacrifício quanto os efeitos do mesmo. Ou seja,
estudar hoje sobre os mandamentos relativos aos sacrifícios, quando a pessoa começa a estudar sobre sacrifício no templo, os utensílios, as peças, como funcionava o templo, é considerado aquilo como uma elevação, um sacrifício nos dias atuais. Ok? Então, estudar os mandamentos relativos aos sacrifícios é considerado como se a pessoa estivesse elevando os animais como no passado. Ok? Como não se pode, é proibido fazer sacrifícios de animais nos dias atuais, porque não tem um templo, então estudar sobre os sacrifícios é considerado sacrificar, elevar os animais nos dias atuais, ok? É assim que se faz nos dias atuais. Ao estudar as leis dos sacrifícios, como elas são explicadas nas Escrituras, o efeito do sacrifício é outorgado à pessoa, ok? Como declara o Talmud, eu organizei para eles a ordem dos sacrifícios, e quando eles lerem, eu os perdoarei por todos os seus erros, conforme Ta'anit 27b, Miglat 31b. Ao estudar as leis dos sacrifícios, como elas são explicadas na lei oral, a pessoa substitui o ato de oferecer um sacrifício, já que a lei oral descreve detalhadamente todo o procedimento de se fazer uma oferenda, como declara o Talmud. Quando um aluno estuda a Torá, eu considero isso como um sacrifício tivesse oferecido a mim, conforme Menachot 110a. Esse comentário está baseado em Likutei Sichot, volume 32, página 38. Ok, amigos, finalizamos aqui. O horário já se avança. Espero que todos possam ter compreendido, principalmente essa parte ápice do nosso estudo da Parashá de hoje, com comentário de Rabbi Moshe ben Nachman, nada mais nada menos que Rabbi Moshe ben Nachman, sobre sacrifício de substituição, onde os animais substituíam as pessoas no momento da expiação, no momento da capará. Ele diz: sua própria vida deveria ter sido tomada por causa do pecado, mas que Deus, em sua misericórdia, aceitou a vida do animal como um substituto. Ok? Então, sim, conforme a Torá, conforme Rabbi Moshe ben Nachman, o sacrifício, os animais que eram sacrificados eram substitutos daquela pessoa. Era a pessoa que deveria ter morrido e não o animal. O Eterno aceitava aquilo como um substituto. Ok? E como isso faz uma referência a Mashiach, então, de fato, o Kiddush Hashem que ele fez, não um rito, não um ritual. Esse é o ponto que muitas pessoas se fazem de João sem braço, se fazem de cínicos para poder enganar os mais incautos, os que se deixam levar por qualquer tipo de ensinamento sem nenhuma base estrutural, nenhuma base literária. Fala assim, não, porque está na Torá que sacrifício humano é algo abominável. De fato, o sacrifício humano é algo abominável, nojento aos olhos do Eterno. E por isso não foi feito. Agora, existe um conceito de kapará hador, e também uma das outras kaparot é o Kiddush Hashem, quando uma pessoa se coloca na brecha, se coloca diante do povo de Israel para defender o povo de idolatria, defender o povo de influências idólatras, defender o povo de uma opressão militar, defender o povo de uma outra nação que deseja oprimir o povo de Israel. Foi isso que o Tzadik fez. Vários outros personagens na história do nosso povo fizeram Kiddush Hashem, mas não nesse nível. Sansão fez Kiddush Hashem quando estava preso nas duas vigas, nas duas pilastras dos filisteus. Ele derrubou as duas pilastras. O custo disso foi sua própria vida. O que ele fez? Salvou o povo de Israel da mão dos filisteus. E diz o Tanar, Sansão cumpriu a sua missão, foi mais efetivo no dia em que morreu do que quando estava vivo. Matou mais filisteus na sua morte do que quando estava vivo. Fez Kiddush Hashem, santificação do nome do Eterno. Preservou a unidade do Eterno, que o Eterno é um, que o povo de Israel é o povo eleito através da sua morte. Ok? Então, nós precisamos prestar atenção nessas questões. Kiddush Hashem é considerado uma capará, uma expiação. A pessoa não foi colocada no alto ritualístico. Ela foi imolada a favor do povo, defendendo o povo. Aí sim é imputado a essa pessoa uma capará, Kiddush Hashem. Nós vamos estudar extensivamente, exaustivamente, sobre o conceito de Kiddush Hashem em tempo próximo, ok?
Espero que a Parashá de hoje tenha sido de grande utilidade a todos. Até mais, pessoal. Até mais ver. Compartilhem com os seus amigos, seus parentes, todos aqueles que desejam estudar a Torá.